Olá, boa noite. Meu nome é Camila, sou do Ministério Esperança de Israel e hoje a gente continua a nossa reflexão no livro de Provérbios, capítulo 3, com os nossos conselhos, os conselhos que nós temos para as nossas vidas. Eu vou fazer uma breve leitura. Hoje nós vamos falar sobre os versos 13 a 35, até o final do capítulo. E a palavra de Deus, ela diz exatamente assim: Bem-aventurado o homem que acha sabedoria e o homem que adquire conhecimento. Porque melhor é a sua mercadoria do que a mercadoria de prata, e a sua renda do que o ouro mais fino. Mais preciosa é do que os rubis, e tudo o que podes desejar não se pode comparar a ela. Aumento de dias há na sua mão direita, na sua esquerda riquezas e honra. Os seus caminhos são caminhos de delícias, e todas as suas veredas paz. É a árvore da vida para os que a seguram, e bem-aventurados são todos os que a retêm. O Senhor, com sabedoria, fundou a terra, preparou os céus com inteligência. Pelo seu conhecimento se fenderam os abismos, e as nuvens destilam o orvalho. Filho meu, não se apartem estas coisas dos teus olhos. Guarda a verdadeira sabedoria e o bom siso, porque serão vida para a tua alma e graça para o teu pescoço. Então andarás com confiança no teu caminho e não tropeçará o teu pé. Quando te deitares, não temerás. Sim, tu te deitarás e o teu sono será suave. Não temas o pavor repentino, nem a assolação dos ímpios quando vier, porque o Senhor será a tua esperança e guardará os teus pés de serem presos. Não detenhas dos seus donos o bem, estando na tua mão o poder fazê-lo. Não digas ao teu próximo, vai e torna, e amanhã tu darei, tendo-o tu contigo. Não maquines mal contra o teu próximo, pois habita contigo confiadamente. Não contendas com alguém sem razão, se te não tem feito mal. Não tenhas inveja do homem violento, e nem escolhas nenhum dos seus caminhos, porque o perverso é a abominação para o Senhor, mas com os sinceros está o seu segredo. A maldição do Senhor habita na casa do ímpio, mas a habitação dos justos ele abençoará. Certamente ele escarnecerá dos escarnecedores, mas dará graça aos mansos. Os sábios herdarão honra, mas os loucos tomam sobre si confusão. Palavra viva nessa noite. Nessa parte de Provérbios 3, a gente encontra muito mais, conselhos e exercícios e versos ricos em instruções para as nossas vidas, para reflexão para as nossas vidas. E por essa extensão, por serem muitos versículos nessa noite, a gente poderia até fazer uma reflexão verso a verso, mas aí a gente ia demorar bastante esse vídeo, ia ficar muito comprido e eu não gostaria de tirar muito tempo do teu feriado nessa quinta-feira. Então compreendamos alguns pontos centrais, compreendamos algumas questões, que estão aqui dentro desses versos, mas eu recomendo e eu sugiro a leitura e a reflexão com mais tempo e com mais calma para consideração. Mas um primeiro ponto que a gente pode observar e refletir, abençoado é o homem, como começa nos versos, que busca a sabedoria no Senhor, porque aquele que busca a sabedoria real e efetiva no Senhor, ele encontra, e com ela ele adquire conhecimento, que tem uma diferença entre sabedoria e conhecimento. E esse conhecimento produzido, ele não existe nenhum tipo de riqueza que se compare na terra. Não há nada que você possa ter que seja maior ou melhor do que a sabedoria e o conhecimento que vem dos céus. E aí, mais um pouquinho para baixo, no verso 19 tem uma reflexão interessante e o verso nos chama para essa reflexão, que é aquele verso que diz que com sabedoria o Senhor fundou a terra e com inteligência ele prepara os céus. A sabedoria genuína, verdadeira, a gente encontra no Senhor. Mas a inteligência, ela é um atributo celestial. O que eu quero dizer com isso? Que todos nós possuímos inteligência, todos nós. E essa inteligência, ela é sim um dom de Deus, E nós temos essa oportunidade em dia e em vida de manifestar a inteligência para o bem. E a nossa obrigação
é de bem usar sempre a nossa inteligência pautada na palavra da verdade e nos valores dos céus. Então, nesse exercício, né, de busca de sabedoria, buscando a verdadeira sabedoria e utilizando com inteligência, a gente entra num caminho de segurança nos nossos dias, como a gente pode observar nos versos seguintes, né? Segurança de seguirmos sempre no bom caminho, segurança que nós temos para superar as nossas dificuldades, segurança para compreender as nossas dificuldades e resisti-las se necessário, segurança de saber o que é a verdade, efetivamente reconhecer o que é verdade do que não é, segurança de confiar no Senhor, porque Ele é maior do que tudo aquilo que a gente pode ver e ouvir, compreender e entender. Segurança que a gente não vai tropeçar, a gente não vai vacilar, a gente não vai ficar com medo, a gente não vai se abalar, né? Se prostrar em derrota. Por que essa segurança? Porque a gente vai buscar e exercitar e sempre estar nesse caminho de estar na perfeita, boa e agradável vontade de Deus. Quando a gente busca a sabedoria e o conhecimento do Senhor, a gente está buscando a vontade de Deus. E não tem como a vontade de Deus ser ruim ou ser má para as nossas vidas. Então essa segurança é a nossa confiança. E essa segurança é o exercício de estar vivendo na boa, na perfeita e agradável vontade de Deus. Na sequência de versos, a gente ainda tem mais conselhos aqui dentro da palavra, mas no geral alerta principalmente contra o egoísmo, contra a arrogância, contra a soberba, o excesso de violência. Veja, primeiro alerta, que ali ele começa nos nãos, né? Não se detenha, não detenha dos seus donos, diz a palavra de Deus. Não detenha dos seus donos o bem, estando na tua mão, poder fazê-lo. Não se detenha, não se impeça, não se segure em ajudar o outro, estando você na posição de ajudar, né? Não te faltando recursos para ajudar o próximo. Se você se segura e se detém e se retém de auxiliar alguém que está precisando de ajuda, tendo você os recursos necessários para ajudar, isso não está procedendo do bem. É uma omissão orgulhosa. É aquela omissão de ir pensando apenas em si mesmo, na preservação daquilo que você tem, de não querer abrir mão de uma parte para ajudar o outro. Isso não procede do bem. Um outro aviso também nos nãos. Não diga ao teu próximo, vai e torna e amanhã tu darei, tendo-o tu contigo. Não se demore no auxílio ao próximo. Aquele que pede ajuda, ele pede ajuda porque aquilo é importante. Normalmente quem tem fome, tem sede, quem tem necessidade, tem urgência. Então quando a gente diminui não a velocidade de resposta, mas quando a gente enrola em ajudar a pessoa, a gente está diminuindo a urgência dela. Então, nessa urgência, nessa consciência de que o pedido de ajuda nos é urgente, se a gente tem o que o outro precisa na mão, hajamos naquele momento. Já respondamos, não enrolemos, não deixamos para depois, não diminuímos, não podemos, na verdade, diminuir a urgência do outro, a dor do outro, a fome do outro. Tendo recurso, façamos prontamente o bem, não atrasemos a ajuda, não deixe para depois. Um próximo não é não maquines mal contra o teu próximo, pois habita contigo confiadamente, né? Ou não maquine o mal contra o próximo que confia em você como amigo. Como reflexão, eu vou até um pouquinho além, né? Não tome como fácil obter vantagem daqueles que estão sempre do seu lado. Né? Não tome por base de que você sempre vai ter benefícios e que você pode abusar, às vezes, dessa boa fé e dessa disposição de te ajudar. Isso de você já entender o outro e a ajuda que o outro dá como vantagem para você mesmo já é um princípio de maquinação do mal. Então, que nós reconheçamos todos aqueles que estão ao nosso redor e que sempre se dispõem a nos ajudar e nos suportar e não pensemos neles como objeto de vantagem, né? Objeto de ajuda sempre e objeto de que possamos ultrapassar eles, né? Que a gente não tome como fácil ter vantagem em cima daqueles que sempre estão ao nosso redor para nos ajudar e nos proteger. E um próximo não contendas com alguém sem razão se te não tem feito mal.
Não arranjemos brigas desnecessárias por ego, por picuinha, por melindre, por sentimentalismo. E eu me recordo que, no geral, na sociedade, as pessoas, né, principalmente aqui, as pessoas elas têm um dizer: eu conheci uma pessoa e o santo não bate. Ou tem gente que a gente conhece e a gente não gosta de cara, né? E aí, nós que cremos e confiamos na palavra do Senhor, a gente tem a seguinte reflexão: se você não conhece a pessoa, o que não há? O que há para não gostar da pessoa, né? Ou ainda, se você conhece a pessoa e você desgosta dela, né? Tem ali não tem um motivo, não tem uma coisa aparente, mas você conhece a pessoa, as suas falhas, se você para pensar, as suas falhas, os seus pecados, os seus problemas, os seus problemas de comportamento são menores do que o dela. Você é a única pessoa que realmente exemplifica a santidade. O que torna a gente mais adorável do que o outro? Então é mais ou menos esse a reflexão que esse não traz pra gente, né? Porque se todos realmente soubessem como nós somos, do princípio ao fim, dentro e fora, como o Senhor sabe, a gente não teria nem amigo, a gente não teria família, a gente não teria ninguém ao nosso redor. Porque o Senhor conhece nós como nós realmente somos, né? E o próximo não é um dos mais importantes. Não inveje o homem violento e nem as suas escolhas e os seus caminhos. E eu vou um pouquinho além na reflexão: não simpatize e não admire. Normalmente, as pessoas reconhecem os homens que são violentos e agressivos, homens, mulheres, pessoas, né, como realizadores, né? E por muitas vezes a origem dessa admiração é porque essas pessoas, elas realizam as coisas, elas fazem, elas vão, elas acontecem e elas não são objetos de maldade, ninguém passa por cima delas, ninguém toma vantagem em cima delas, ninguém as ofende, ninguém as engana, porque elas se defendem, elas se protegem a si mesmas, elas atacam, né, e contra-atacam violentamente. Mas os que creem e confiam no Senhor dos céus e conhecem a palavra da verdade, a gente não segue essa linha de raciocínio, a gente não segue esse tipo de padrão de comportamento. Por quê? Por quê? Porque nós, no Senhor, e conforme a palavra do Senhor, nós temos que ser, e nós somos, e devemos sempre buscar ser mansos e humildes, para que tudo aquilo que a gente passe seja testemunho de experiência, né? Testemunho de experiência, e que o amor transbordante do Senhor possa operar em nós através dos testemunhos das dificuldades e das superações para suportar e abençoar as pessoas ao nosso redor. Não de falar, de ter visto acontecer, mas de ter vivido e de ter suportado. Então, nós que cremos e confiamos no Senhor, nós não nos justificamos a nós mesmos, nós não nos defendemos a nós mesmos, nós não contra-atacamos a nós mesmos. Antes e ainda, nós temos a confiança no Senhor, que Ele é o Senhor de justiça, né? E que Ele nos fortalece, nos guarda e nos supre o tempo todo. Assim como eu disse no último vídeo, não é que nós somos omissos, nós não somos. Mas todo em oração e súplica e clamor nos apresentamos diante do Senhor. E nos versos finais desse capítulo existe a conclusão dos aconselhamentos do Senhor para a nossa vida. Está escrito assim: porque o perverso é abominação para o Senhor, mas com os sinceros está o seu segredo. A maldição do Senhor habita na casa do ímpio, mas a habitação dos justos Ele abençoará. Certamente, Ele escarnecerá dos escarnecedores, mas dará graça aos mansos, porque nada que é feito nessa terra fica sem resposta ou consequência do Senhor. E os sábios herdarão honra, mas os loucos tomam sobre si confusão. É uma questão de tempo, é uma questão de espaço e é uma questão da palavra da verdade em moção nessa vida, em moção nessa terra. Então esses são os conselhos, né? Finalizando hoje o capítulo 3 de Provérbios. Eu espero de verdade que essa palavra ela tenha sido uma bênção para você nesse dia. Eu agradeço muito pela sua companhia uma vez mais, e se o Senhor assim permitir, na próxima quinta-feira a gente estará aqui novamente comentando sobre o livro de Provérbios, iniciando um novo capítulo, que é o capítulo 4. Deus abençoe a sua vida.